A escritora Paulina Chiziane não é uma desconhecida de muitos brasileiros, pois desde que os vestibulares entenderam que era preciso cobrar literatura, não apenas literatura brasileira, mas também literatura portuguesa e literatura africana, por motivos óbvios, né? Essas literaturas influenciaram a nossa literatura. Depois disso, os romancistas africanos se tornaram muito mais conhecidos e lidos aqui no Brasil. E uma delas é a escritora Paulina Chiziane. Aqui no canal eu já havia falado de um outro livro chamado Niquete, uma história de poligamia, que é da mesma autora, né? Sem dúvida que é o livro, o Niquete é o livro mais importante da escritora. Eu vou deixar o link na descrição para você, se você não conhece, para você conhecer também. E para ser muito sincera, eu não entendi muito bem por que foi trocado, né? Por que foi escolhido agora Balada de Amor ao Vento, que é esse livro de hoje que nós vamos falar, que é um livro inferior tanto na trama quanto na narrativa. E tem ainda uma temática muito parecida com Niquete, uma história de poligamia. Mas, gente, claro, né, que se a gente, quanto mais obras a gente lê de uma determinada autora, melhor, né? Então, acho que também tem essa oportunidade. E se você não vai prestar prova nenhuma, eu acho que você também tem que conhecer a Paulina Chiziane. Vamos lá, vamos resumir, contextualizar e analisar a história, marcando os principais pontos com você. E você tem que ficar até o final do vídeo. Por quê? Porque às vezes você perde um pedaço e você tem uma interpretação errada sobre aquilo que eu falo. Eu percebo isso às vezes no comentário, tá? Então fique e assista tudo. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, jornalista, escritora, mestre e doutora em literatura. Eu recomendo que, se você estiver vendo o vídeo agora, não deixe de rever todos os vídeos também na véspera da prova. Para quê? Para relembrar, para ir para a prova com todas as informações muito fresquinhas, tá? Como eu já contei no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui, que muita gente não escutou o outro vídeo. A Paulina Chiziane, ela nasceu em 1955 e foi a primeira mulher moçambicana a ter um romance publicado. Gente, então, só década de 50 uma mulher teve um romance publicado. Só isso já seria um feito extraordinário em uma sociedade tão machista. Mas ela ainda ganhou o prêmio Camões, que é o maior prêmio em língua portuguesa, né? Não vamos esquecer que em Moçambique se fala português. E ela ganha o prêmio Camões pelo conjunto da sua obra, o que demonstra a qualidade da sua narrativa. Então, sem dúvida alguma, pelo menos mulher, a principal escritora moçambicana. A Chiziane, ela participou ativamente do movimento pela libertação de Moçambique, que só se tornou independente de Portugal em 1975, pouquíssimas décadas, né? E depois ela abandona a política para se dedicar à escrita, o que também nunca foi fácil, pois os seus romances também eram perseguidos. Ela era perseguida durante a época política e perseguida depois como escritora. Em entrevista, a Paulina Chiziane declarou, abre aspas, infelizmente, nos países recém-independentes, a literatura não é um espaço de liberdade. No meu caso, por exemplo, tinha que escrever de acordo com as 1000 autoridades que o país tem. É a igreja, a política ou as pessoas. Tenho de
de as escrever bonitas. Por quê? Quero a liberdade de poder mostrar à sociedade o lado positivo e negativo das coisas. E não escrevo para agradar a ninguém. Fecha aspas. Então, ela queria essa liberdade e ela não tinha. Então, era bem difícil escrever em Moçambique. Teve um momento que a escritora ficou tão desgostosa que em 2016 resolveu que também ia parar de escrever, cansada de tantas lutas. Então, ela sempre teve uma vida, né, de guerreira. O livro de hoje, então, Balada de Amor ao Vento, ele é o livro de estreia da escritora, da Chiziane, e ele foi publicado em 1990. É basicamente uma história de amor através dos anos, né, com todas as indas e vindas desse amor, entre os dois personagens principais chamados Sarnau e Mauanto. Tá? Então a mulher é a Sarnau e o homem o Maanto. Quando o livro começa, a Sarnau está dizendo que ela está envelhecida e que ela tem saudade do seu Save. E apesar de haver aqui no final dessa edição um glossário de palavras africanas, né, tem aqui no final do livro, Save não está entre elas. Então eu já lhe conto que Save é o nome de um rio, mas também significa povoado. Então, você vai ver ali que ele tem esses dois significados, tá? Então, como Sarnau está envelhecida, a gente já imagina que ela abandonou ou foi obrigada a abandonar o seu povoado. E o seu povoado chamava-se Mambone. Por quê? Por que a gente acha que ela foi obrigada? Porque ela diz que agora ela estava em uma Mafalala, que ela diz ser o paraíso da miséria, onde as pessoas defecam em baldes à vista de toda a gente. Então, se ela está ali e não está no povoado dela, a gente imagina que alguma coisa ali aconteceu para ela ir embora do povoado. Hoje em dia, Mambone realmente existe em Moçambique, eu fiz uma pesquisa, né? E acho que é interessante a gente saber disso. A Sarnau, logo no começo, nesse começo que funciona como uma introdução, ela se questiona se ela terá amado algum dia e se o amor realmente existe. E completa dizendo que o que lhe aconteceu foi uma espécie de feitiço, mistério, uma espécie de loucura. Depois, tudo isso nessa introdução, tá, gente? Não saí da introdução ainda. Depois, ela compara a mãe natureza, que tudo suporta para parir a vida, com a mulher. Lembrando que a mulher suporta os golpes da vida em silêncio. E aqui eu já quero chamar a sua atenção, porque o livro todo, esse livro vai sempre nos mostrar a condição da mulher em um local tão atrasado como a Moçambique da época da colonização, tá? Então, da colonização portuguesa, tá? É a isso que eu estou me referindo. Então, é o tempo todo ela chamando o nosso olhar para isso. E pede que nós, leitores, não a levemos a mal, pois ela está apenas recordando. Ela ainda se pergunta se sua história seria uma história interessante, e apesar de dizer que não há nada novo, né, na vida dela, que muitas mulheres vivem como ela, a protagonista pergunta, abre aspas, quem já viajou no mundo da mulher? E ela própria responde, quem ainda não foi, que vá. Basta dar um golpe profundo, que do centro vermelho explodirá um fogo mesmo, igual à erupção de um vulcão. Fecha aspas. Então,
ela fala desta viagem que é conhecer de verdade uma mulher. Então, a partir daí, ela vai recordar a sua história, que começa quando a Sarnau ainda era uma adolescente. E exatamente no dia em que ela viu o Meuando pela primeira vez. E imediatamente ela se interessou por ele. O rapaz havia participado do rito de iniciação, que é uma coisa muito comum nos países africanos, juntamente com outros jovens, e havia se saído muito bem nas provas. Então ela olhou o Mauando ali, ela já gostou dele. A Sarnau se aproxima do rapaz, tentando falar com muita doçura, mas o rapaz não parecia muito interessado, respondendo para Sarnau com total indiferença. Ela fica sabendo que então ele estudava em um colégio católico e que iria ser padre. A Sarnau, então, ela foi para casa triste, né? Mas ela não desistiu de Mauando. E nos dias seguintes, ela tentava cercar o garoto de todos os jeitos. Até que um dia ela consegue levá-lo para um passeio às margens do rio, e apesar dele dizer que gosta dela, mas que não pode fazer nada, porque ele tem medo de que o padre descubra um envolvimento seu com alguma garota, a Sarnau tanto faz, tanto insiste, que eles acabam se amando ali nas margens do rio, tá? O Mauando, que era virgem, que nunca tinha vivido nada parecido, né? Parecia ter então finalmente nascido naquele momento, nasceu para a vida ali naquele momento. E quando ele volta ao colégio, ele sente, ele começa a titubear entre a devoção para o sacerdócio e a paixão por Sarnau. E um dia ele escreve um poema para a sua amada Sarnau, ele está ali triste, como todo adolescente, mas o padre responsável descobre e acaba expulsando o Mauando, juntamente com um colega ali do colégio, o Salomão, que o padre pegou em flagrante tendo relações sexuais com uma moça dentro do colégio. Então, tanto Mauando quanto o Salomão são expulsos do colégio católico. O Mauando volta então para o seu povoado, que é o da Sarnau, o mesmo povoado. Rapidamente ele se adapta ali à rotina que outros jovens da sua idade tinham, e ele passa a namorar a Sarnau todos os dias. E realmente os dois pareciam completamente apaixonados. Entretanto, com o passar do tempo, seu interesse pela garota parecia que estava diminuindo, ele já não a via com tanta frequência, até que um dia a Sarnau conta a ele que ela está grávida. Mas Mauando, para nossa surpresa, diz que ele vai se casar com outra garota, que é uma garota que os pais dele escolheram para ele, e a gente imagina então que deva ser uma garota ali católica, tá? Sarnau, mesmo chorando naquele momento que ele conta isso para ela diz que não vai ter problema, que ela poderia ser a segunda ou a terceira mulher, né? Mas o Mauando refutou essa ideia, dizendo que ele era cristão e que ele não aceitava a poligamia, que era, gente, muito comum naquela época em Moçambique, né? Quando chegaram os portugueses, o catolicismo, aí que eles foram então entrando em queda a poligamia. Ainda desesperada, Sarnau não viu uma cobra e Mauando arranca-lhe do chão para lhe proteger, e nesse momento ele a abraça, ele diz que ele gosta dela, mas a Sarnau está muito triste. Ela diz que a cobra
que ela chama de Mamba ali, queria levá-la para o além, porque no além ela não teria mais esse tipo de mágoa com ele, mas que o Mauando tinha arrancado a ela da porta do paraíso. Ele ainda insiste, diz que gosta dela, mas a Sarnau compreende que ele vai se casar com outra e ela sai correndo. No dia seguinte, ela tenta se matar ali no lago, é salva por um pescador, mas perde o bebê. E aí, o tempo passa, a gente conclui que a vida continua, até que a gente, quando volta a história, depois desse episódio, a Sarnau tinha sido escolhida para a esposa do príncipe. E isso só aconteceu porque a escolhida pelo príncipe, apesar de ser muito bonita e branquinha, né, o que era tido como uma qualidade, se você era um negro mais branquinho, eles achavam mais bonito, né? Essa escolhida era uma moça que nunca tinha trabalhado na vida e a rainha não a aceitou como nora. Então mandou que as conselheiras começassem uma busca por todos os lugares para encontrar uma nova moça. Até que um dia, em um passeio, a própria rainha, ela vê Sarnau com um pote de água. E quando ela lhe pede para beber da água, né, a Sarnau, ela faz um tipo de concha, né, com as próprias mãos, e que a rainha achou que isso era um carinho que ela nunca tinha visto, que nunca ninguém tinha lhe feito, né, esse tipo de concha para que a rainha pudesse beber. Depois disso, ela pediu para Sarnau passar um tempo com ela, lhe servindo, e a moça foi tão boa para a rainha que a rainha decidiu que a Sarnau seria a esposa ideal para o seu filho chamado Nagila, tá? Então é por isso que quando depois do rompimento, ela vai se casar com o Nagila. No dia do casamento, a sua família recebe da família do rei 36 vacas, como era a tradição, o que se chamava lobolo. Então, vocês vão ver, quando forem ler o livro, que o lobolo, ele era como um dote, mas ao invés de ser dado pela moça, ele era um pagamento dado pela família do rapaz, tá? Então, lobolo, não pode esquecer o que é lobolo. Aqui eu vou abrir um parêntese para mostrar a importância do lobolo naquela sociedade moçambicana. Segundo o depoimento da própria autora, da Paulina Chiziane, ela conta que na sua etnia, quando uma menina nascia, a família e os amigos saudavam, né, aquela recém-nascida, dizendo: bem-vinda à água, que entre o dinheiro, bem-vindo o gado. Ou seja, as meninas, apesar de serem consideradas inferiores, também significavam dinheiro para a família, né? Quando elas fossem lá no futuro, elas fossem se casar, porque a família da noiva receberia gado da família, em troca, né, gente? Ele receberia gado da família do noivo. Apesar de Sarnau e sua família estarem felizes com o casamento, afinal, um dia a Sarnau seria rainha, né? Na hora que você lê todo o capítulo referente ao casamento, há aqui e ali alguns indícios que mostram a condição da mulher, como quando as vacas chegam e a Sarnau percebe que ela está sendo vendida, ou quando, depois do casamento, a sua mãe lhe diz que ela agora estava partindo para a escravatura. Ou, mais um exemplo, quando ela pensa que ela está indo para onde mora o rei, e ela pensa que ela é como uma prisioneira
caminhando para o cadafalso. Cadafalso é aquele estrado, né, que era montado para colocar a forca. Então tudo isso vai nos posicionando quanto à posição da mulher na sociedade patriarcal. Claro que agora ela vai ter um status muito mais importante, vai ter joias, roupas bonitas, mas ela percebe que não teve a liberdade de escolher, pois numa sociedade patriarcal, quem manda, claro, são os homens, e a mulher obedece bem quietinha, tá? O rei tinha muitas mulheres e a rainha, que era a primeira esposa, dizia para Sarnau que as outras eram todas feiticeiras, que faziam feitiço contra ela por inveja. E meio que alerta Sarnau que talvez ela vá passar pela mesma coisa. Entretanto, a Sarnau estava gostando de verdade do seu marido, do Negila, e gostava até de fazer sexo com ele. Entretanto, não havia se passado, acho que nem 2 semanas, quando ela entra no seu quarto e o marido está com outra mulher. Então ela leva um choque, ela começa a chorar, mas ele lhe dá um pontapé e um tapa no rosto e manda lá que prepare o banho dele com a mulher. Sarnau é confortada pela rainha, que diz que o Negila é como o pai e que só se satisfaz nos braços de muitas mulheres, e que ela e Sarnau são almas gêmeas que vieram de fora para aquele curral. Percebam, ela está dizendo que aquilo é um curral, ou seja, a rainha está comparando ela e a Sarnau e todas as outras esposas a animais. Gente, isso é muito forte, tá? Não vai esquecer, porque é muito importante. O Negila depois diz que só bateu nela para que ela não tenha mais ciúmes, e a Sarnau, que vive naquela sociedade de poligamia, ela acaba então se acomodando. Principalmente depois que ela se descobre grávida. Ela queria muito dar um herdeiro, né, para o trono. Até esse momento, que é o fim do capítulo 6, a história então foi narrada em primeira pessoa pela Sarnau, que é a nossa protagonista, mas em seguida vai vir um narrador em terceira pessoa que vai nos contar o que aconteceu com o Mauando durante todo esse tempo, né? A gente soube da Sarnau, mas não sabe do Mauando. O que a gente vai saber é que o rapaz tinha se casado, tinha tido um filho que morreu com apenas 2 anos, e a sua mulher, Sumbi, ainda depois disso o havia abandonado. Entretanto, o casamento do Mauando nunca tinha sido bom, porque a Sumbi, ela era uma mulher muito bonita, mas não gostava de trabalhar, não gostava de ficar com as mulheres, e ela não fazia nada para ajudar nem ao marido e nem a sua família, que havia se endividado muito para pagar o lobolo para a família da Sumbi, né? Tem um momento até que ele diz que o Mauando acabou com as reservas da família, dando presentes para Sumbi. Quando voltamos para Sarnau na história, ela já tem filhas gêmeas de 2 anos, e ela conta que depois do nascimento das meninas, o Negila nunca mais a tinha tocado e que agora já eram 7 esposas com ela. Negila tinha uma esposa preferida, que ela se chamava Pati, de quem Sarnau morria de ciúmes. Logo depois o rei e a rainha morrem, o Negila é coroado rei e a Sarnau então torna-se rainha. Um dia o Mauando, que morava longe com a esposa tal, ele volta para o povoado e ele vai procurar a Sarnau. E ela chega a sentir pena daquele homem
pobremente vestido e maltratado, né? E ela pensa como mudou, né? Ele a tinha desprezado e agora ela era a rainha. Ele havia voltado ao povoado da família para descansar, mas ele queria pedir perdão por ter abandonado a Sarnau. E aí ele vai para uma palhoça e ela vai atrás dele e eles fazem sexo. Mauanda então diz que ele a ama, mas ela diz que não, que agora é muito tarde, que agora ela é a rainha. Entretanto, eles passam a se encontrar em uma caverna tida como uma caverna de fantasmas, e por isso mesmo a Sarnau achou que era um lugar seguro porque ninguém ia nesta caverna. A Sarnau, ela fica grávida do Mauando e desesperada ela procura pelas feiticeiras para atrair o marido à sua cama. E isso felizmente acontece e permite que ela consiga então esconder o adultério, né? Porque ela estava grávida. O rei se apaixona de novo pela Sarnau e não quer saber mais da Pati, que dizem ter feito um feitiço para que a Sarnau morresse no parto. O rei descobre, manda espancar, ela toma um veneno, mas ela não morre, ela fica apenas bastante doente com esse veneno. Mas, né, cria ali uma inimizade para sempre entre as duas. Nasce um menino de pele mais clara, mas todo mundo acredita, né, que é por causa das desavenças que a Sarnau e a Pati tiveram, porque a Pati também tinha uma pele mais clara. Gente, era uma sociedade que acreditava nisso, que acreditava em feitiço, que acreditava em coisas sobrenaturais. A Sarnau se encontra ainda com Mauanda, ele quer fugir, mas ela já não quer mais fugir, né? Ela teve o filho que o rei acha que é dele, ela acha que tem as meninas também, a família, a sua posição, e ela só pensa então que aquela vai ser a última vez que eles vão se encontrar. Só que na hora que ela sai da caverna, a Pati a surpreende e conta ao rei. E o rei vai e confronta a Sarnau, mas a Sarnau diz que era mentira, que a Pati só inventava mentira. Sem saber em quem acreditar, o rei então decide que no dia seguinte, tanto a Sarnau como a Pati beberão o anda, que é uma bebida que fazia falar a verdade. Desesperada, sabendo que ela vai ser descoberta, a Sarnau então foge com o Mauando. Eles vão para muito longe e Mauando se torna pescador. Mas ele está sempre preocupado se o rei mandou alguém para matá-lo, porque esta era a pena para quem, lógico, sequestrasse, tivesse qualquer romance com a rainha. Um dia ele se encontra com um velho amigo, ele estranha esse amigo chamado Inhambi estar ali, e o Inhambi lhe contou que os curandeiros colocaram toda a culpa na Pati pela fuga da rainha, e os curandeiros diziam que a Pati tinha enfeitiçado a rainha. Então o rei, muito bravo, manda matar a Pati. Conta também que os pais de Mauando também corriam o risco de serem exilados pelo rei. E por fim, esse amigo conta que ele estava ali com mais 2 homens para matá-lo. Então ele dá uma chance para o Mauando fugir. O Mauando resolve fugir, mas resolve não contar a Sarnau o que ele ficou sabendo. Ele quer que a Sarnau o esqueça, então ele diz mentiras, diz que ela tinha perdido os encantos, que ele não gostava mais dela. A Sarnau se desespera, ela vai atrás dele quando ele vai embora, mas ele dá um golpe na nuca que a deixa desacordada. E quando ela acorda, então não tem mais nenhum sinal do Mauando. O Mauando, ele vai para Angola em um navio de condenados. E não fica claro para nós como ele chegou naquele navio, né? Se ele foi realmente condenado, enfim, nós não sabemos. Mas é um navio de condenados
para trabalhar em Angola. Entretanto, com os anos, né, porque ele tinha mais instrução, ele acaba se formando padre e passa a ser muito respeitado por aqueles locais. Passaram-se 15 anos, o Mauano então tinha uma posição respeitável em Angola, mas um belo dia ele resolve vender tudo e regressar ao povoado, a Mambone. Não podemos esquecer, Angola também era uma colônia portuguesa. Quando Mauando foi embora, a Sarnau, ela estava grávida dele. E agora, então, ela já tinha uma filha, que era uma adolescente. E também um menino, fruto de outro relacionamento que acabou rapidamente. Não tem muita importância para a história. A menina chamava-se Pati, ela tinha mudado o nome quando ela era criança, porque quando na infância ela tivera uma doença que ninguém sabia curar, ela quase morreu, a curandeira disse que era ali o espírito da antiga esposa do rei, da Pati, que estava prejudicando a menina. Então, para agradar esse espírito, ela muda o nome da menina para Pati e a menina melhora. A Sarnau agora também tinha uma barraca no mercado que vendia frutas e verduras, e isso já era assim, para uma mulher era um grande avanço ali na sociedade, ela era independente. O Mauando, quando chega de volta a Moçambique, ele vai procurá-la, ele quer ficar com ela, mas ela diz que ele tem de pagar, porque os homens a haviam transformado em uma puta. E ela conta então a Mauando que quando ele foi embora, ela passou por grandes dificuldades e ela tornou-se puta para pagar as vacas do lobolo que a sua família teve que devolver ao rei quando ela fugiu. O lobolo era devolvido se a esposa fugisse. Que ela pegou muitas doenças que ela chama de doenças vergonhosas, teve muito doente, sofreu cirurgias. Conta também que o rei a perdoou e que ele se casou com a sua irmã caçula. Então, já que o rei tinha perdoado, o Mauando não entende por que eles não podiam ficar juntos. E ela insiste em um pagamento, porque ela diz para ele, né, que a vida toda ele tinha sido para ela angústia e pesadelo. Ela tinha cantado para ele baladas de amor ao vento. Essas baladas de amor ao vento, aí tem o significado de palavras ao vento, né? De palavras de amor que foram perdidas. E ela diz então adeus, vai embora, não quer saber dele. Quando Sarnau já está em sua casa com os filhos, o Mauando chega, se apresenta à sua filha e ao menino, né? E diz que ele é o pai das duas crianças. As crianças gostam dele imediatamente e Mauando diz que ficará com elas se Sarnau permitir. A Sarnau ainda reluta, mas ela enterra o passado e eles mergulham na escuridão. A gente imagina na escuridão de um quarto, tá? E a solidão de Sarnau se desfaz. O vento espalha a melodia em todo o universo. E aí o livro acaba. Então veja que a balada ao vento no primeiro momento era algo ruim e agora é algo bom. Vamos à análise. Apesar de ser publicada em 1990, a história se passa muitos anos antes, mas a autora não nos dá essa data, ela não precisa a história, né, o quando da história. Vamos lembrar que Moçambique foi durante séculos colônia de Portugal, que instituiu ali o seu poder, os seus costumes, a sua língua, como a gente vê, por exemplo, com a religião. O Mauando, ele estudava em um colégio católico, ele queria se tornar padre, ele não seguia
as religiões dos seus antepassados, do seu país, as religiões moçambicanas, o que demonstra claramente a influência do colonizador português. Na época da história, a aculturação do colonizador sobre o colonizado ainda não havia se completado. E vou mostrar como. Então a gente imagina que é no começo ainda da colonização. E por que ela não tinha se completado? Porque a colonização convivia com a cultura local moçambicana, que, por exemplo, aceita e estimula a poligamia, crê em feitiçaria, crê em fantasma, né? Então tudo isso não era a cultura do português. A poligamia, então, foi permitida em Moçambique durante muitos séculos, mas é um sistema que oprime a mulher. Por quê? Só é permitida a poligamia masculina, jamais a feminina. A mulher se submete a tudo o que os homens querem. São praticamente escravas desse homem, ou gado, né, como a rainha disse que ali era um curral. A mulher, ela não estuda, o que lhe daria independência, e isso fica muito claro quando na hora do casamento o príncipe assina o papel do casamento, mas a Sarnau ela só coloca o seu dedo, tá? Então, manter as mulheres ignorantes também é uma forma de dominação. Outro exemplo de convívio de culturas diferentes, de uma sociedade híbrida, é quando o Mauando, apesar de católico, ele faz os ritos de iniciação moçambicanos. Ou quando o Mauando se casa na igreja católica, mas paga o lobolo, que era um costume moçambicano. Por isso que eu digo que eu acredito que a história se passa no início da colonização e que essas coisas ainda convivem juntas. É também bastante presente no livro a condição da escravidão, principalmente no navio de condenados que o Mauando pega para ir para Angola. A gente vê os maus tratos dos negros no porão. Então, eu já falei, não podemos esquecer que, como Moçambique, Angola também era colônia de Portugal. Então, mandava de uma colônia para outra onde precisasse de trabalhador. Há um trecho em que o narrador diz que, abre aspas, em Angola há um pedaço de terra adubado de sangue. Por baixo de cada sombra reside o corpo de um preto anônimo. Fecha aspas. E a gente percebe que ali na lavoura, no trabalho, há um completo descaso com a vida dos negros que trabalham, mas também se machucam porque são condições precárias, morrem negros todos os dias. Há um trecho em que um homem é esmigalhado por uma máquina e o colono manda que os outros limpem logo a máquina porque ele diz que tempo é dinheiro. Então, gente, é um horror, né? Mas era isso que os colonizadores faziam nas suas colônias, principalmente na África. Mauando, como católico, influenciado ali pelos colonizadores, era um elemento que agradava aos colonos, porque eles precisavam de alguém para pacificar as revoltas nas roças. E como que era essa pacificação? Com a doutrina do sofrimento na terra para ter a recompensa nos céus, que é exatamente o que o catolicismo prega. Mas, muito provavelmente, como outros moçambicanos ou angolanos, o Mauando nem percebia que estava sendo usado e manipulado pelos colonizadores. A gente vê isso muito acontecer em literatura africana, né, que conta muito da época da colonização, das colônias. De muitas formas, o Mauando sempre se sentiu superior aos outros porque ele era católico.
Um bom exemplo disso é quando o Mauando ele tem que se defender a si próprio e a sua esposa, porque ela não cumpria as suas obrigações de esposa, então ele é chamado pelo conselho ali do povoado, da família, para se explicar, e o Mauanda acreditava que aqueles homens eram camponeses sem histórias, que, abre aspas, vivem nos abismos da cegueira, adorando as trevas, os mortos e os feiticeiros. Segundo ainda o Mauando, aqueles homens tão ali comuns, abre aspas de novo, vieram ao mundo apenas para cultivar, reproduzir e morrer, fecha aspas. E ainda acrescenta, abre aspas de novo, que entendem eles da vida, como podem humilhá-lo a ele, civilizado, erudito, cristianizado, fecha aspas. Então, pelo fato de ter estudado, pelo fato de ser cristão, ele se achava ali superior aos outros moçambicanos e angolanos. Gente, então, através de uma história de amor, a Xiziane, ela vai fazendo a crítica social, a posição inferior da mulher naquela sociedade patriarcal moçambicana, faz a crítica à poligamia, ao colonizador português, ao cristianismo como forma de doutrinação para se exercer o poder, que é uma coisa que todas as religiões fazem, tá? Não estou fazendo a crítica apenas ao cristianismo aqui, todas as religiões fazem isso. É preciso lembrar que as vozes se alternam na narrativa. Na maior parte do tempo, a narradora é Sarnau, em primeira pessoa, e quando passa a contar o que está acontecendo com Mauando, né, que isso intercala ao longo do livro, o narrador se transforma em terceira pessoa. Quando é em primeira pessoa, ela é proposital, porque a história ganha a perspectiva feminina, que é a mais importante, né, para a gente olhar pelos olhos femininos, para que o leitor possa se identificar, ter empatia pela condição da mulher. Por isso que essa é a voz que prevalece na narrativa. É uma narrativa muito poética, que usa muito a simbologia. É um livro de memórias que começa no presente, retorna ao passado, mas volta para o presente para ser concluído, tá? Então é uma história que faz esse percurso. Vamos lembrar que no texto inicial, a Sarnau pergunta ao leitor quem já viajou no mundo da mulher. E o livro todo, o livro de memórias, das suas recordações, é exatamente essa viagem a qual ela tinha se referido no começo. Quero falar ainda do título, pois, ao mesmo tempo que falar ao vento é como jogar palavras fora, né? A gente usa muita expressão, palavras ao vento que se perdem, mas também tem um outro lado, porque para o moçambicano o canto tem um papel de destaque na vida. Então tem um trecho do livro em que o personagem diz que se o moçambicano está feliz, ele canta, se ele está triste, ele canta, e assim por diante. Ele canta o tempo todo. Então, uma balada, uma música ao vento, ao mesmo tempo, ela pode ser considerada pouco importante, perdida, mas ela também pode ter exatamente o sentido contrário, ou seja, como canto imprescindível à vida. Justamente, então, como foi o amor de Sarnau e Mauando, às vezes desprezado, mas, no geral, tão importante. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de pedir resenha. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui no comentário, que assim que possível eu respondo. Boa prova, se você for fazer alguma prova. Se não, bem-vindo
ao mundo e à obra de Paulina Xizian. Até o próximo vídeo.